Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias dessa sexta-feira. São 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O juiz da Terceira Vara Federal de Minas Gerais acolheu a denúncia do Ministério Público e Adélio Bispo virou réu pelo atentado contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL. Adélio foi denunciado pelo Ministério Público Federal por atentado pessoal por inconformismo político, crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Se for condenado, ele estará sujeito a pena de 3 a 10 anos de reclusão, aumentada até o dobro em razão da lesão corporal grave. Segundo a denúncia, a conduta do acusado foi motivada por questões políticas com o objetivo de excluir Jair Bolsonaro da disputa eleitoral. Como consequência, o Ministério Público diz que o agressor lesionou o regime representativo e democrático. Com o processo aberto, agora a defesa vai se manifestar e, em seguida, começa a fase de coleta de provas e de depoimentos de testemunhas. Na segunda, os advogados do agressor protocolaram na Justiça o resultado de um exame particular que atestou que Adélio sofre de transtorno delirante grave. Mesmo afastado da campanha, Bolsonaro segue na liderança da disputa presidencial. Desde o atentado, a popularidade do candidato aumentou. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, nesta quinta, o candidato do PSL disse que Adélio merecia um cascudo. O Brasil é o quarto país do mundo em número de usuários de internet. São aproximadamente 120 milhões de pessoas que acessam as redes todos os dias. Mas um efeito colateral que tem aumentado entre os brasileiros é a dependência tecnológica. Especialistas compararam o vício de computadores e celulares a drogas como a cocaína. As mensagens não param de chegar, mas o que mais impressiona é que o aparelho pertence a uma menina de apenas 10 anos. Apesar da pouca idade, a vida dela na internet já é bastante movimentada. Quantas mensagens você tem aí hoje assim que você nem conseguiu ler? 92. 92? Não foi bem de hoje, né? Tem de ontem e de hoje. Desde os 3 anos de vida, Maria Eduarda tem contato com a tecnologia. E no celular ela faz de tudo. Acessa redes sociais, conversa com amigos, assiste vídeos e se diverte com os jogos. Minha vida. Tá tudo aqui dentro que eu tenho, tá aqui dentro. Então representa mais ou menos literalmente a minha vida. Mas esse forte apego ao celular se tornou um problema de saúde. Um dia a mãe de Maria Eduarda percebeu que a menina apresentava sinais de dependência tecnológica. Ela estava comigo numa sala de espera médica e aí caiu a internet, o Wi-Fi, e ela estava sem a internet dela. O pacote dela é um pacote pré-pago. Se ela usa demais, ela fica sem a internet até renovar a semana. Neste dia ela estava sem e estava usando só o Wi-Fi. E ela ficou transtornada. É como se tivesse tirado a mamadeira de um bebê morrendo de fome. Quando eu esqueço ele, O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu começo a chorar porque eu não tenho nada para fazer. Um mal que afeta um número cada vez maior de brasileiros. O Brasil é o quarto país do mundo em volume de usuários de internet. São aproximadamente 120 milhões de pessoas. E o efeito colateral é que também tem aumentado os casos de dependência tecnológica. Os especialistas consideram dependência o uso abusivo da internet, redes sociais, jogos e celulares. No Brasil, ainda não há um número para quantificar esse problema, mas uma pesquisa realizada recentemente por uma empresa de consultoria, que ouviu 2.000 pessoas, apontou que de cada 3 pais, 2 acreditam que os filhos usam exageradamente o smartphone. Esta psicóloga faz parte do grupo de estudos de dependência tecnológica da USP. Ela alerta que os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos e afirma que, em alguns aspectos, o vício de ficar conectado em celulares e computadores pode ser comparado ao uso de drogas, como a cocaína. À medida que a pessoa vai usando, ela vai liberando hormônios que atuam no cérebro e vão dando a sensação de prazer. A especialista afirma que é fundamental que os pais disciplinem o uso dos aparelhos pelos filhos. Limites fazem parte do desenvolvimento da criança. Uma lição que Maria Eduarda está aprendendo. Depois de descobrir o problema, a mãe limitou o uso do celular. A menina também faz terapia
para aprender a usar o aparelho com responsabilidade. Foi um dos motivos que me fez a levá-la para uma psicopedagoga. A questão do uso excessivo do celular, do mau uso, inclusive, me trouxeram até uma psicopedagoga que, entre outras questões, também está me ajudando na dependência eletrônica. Mas para crianças como ela, é difícil imaginar uma infância sem aparelhos eletrônicos, apenas com brincadeiras de rua e brinquedos mais simples. Você imagina uma infância sem o celular? Difícil, hein? Difícil de imaginar. Então, né? Eu não consigo me imaginar na época deles, não. Não consigo, não. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o dia amanheceu nublado e gelado na capital paulista e a temperatura caiu bastante. A máxima deve chegar aos 19 graus. E de olho no fim de semana, vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Nesta sexta-feira, uma frente fria chega ao extremo sul da Bahia e várias áreas do país têm previsão de pancadas de chuva. No sul do Brasil, o ar frio de origem polar predomina e a sexta-feira vai amanhecer fria, com previsão de geada para as áreas do Rio Grande do Sul que fazem fronteira com o Uruguai e para as áreas mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. A Grande Curitiba e a Grande São Paulo vão ter um dia frio com bastante nebulosidade e possibilidade de garoa várias vezes ao decorrer do dia. Já no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira, centro-sul do Espírito Santo, incluindo a região de Vitória, vão ter um dia com bastante nebulosidade e a chuva pode cair com até moderada intensidade sobre esses locais. Nas demais áreas do estado do Espírito Santo, Minas Gerais, centro-oeste do Brasil, Rondônia, Acre, Amazonas, sul do Pará, Tocantins e sobre o sul do Maranhão, do Piauí e sobre o oeste da Bahia, pancadas de chuva devem ocorrer a partir da tarde, mas durante o dia o sol aparece e faz calor. O ar seco vai predominar por toda essa faixa que vai de Roraima, áreas do Pará, do Maranhão e em grande parte do nordeste do Brasil. Sobre essas áreas, o sol aparece forte e não há expectativa de chuva. A mínima prevista em São Paulo é de 14 graus, apenas 9 graus em Porto Alegre, máxima de 30 graus em Cuiabá, 19 graus em São Paulo e 24 graus no Rio de Janeiro. E agora os destaques internacionais. Subiu para 1.571 o número de mortos pelo terremoto e pelo tsunami na Indonésia. As autoridades acreditam que pelo menos 1.000 pessoas estejam desaparecidas. O novo balanço foi divulgado hoje. As equipes de resgate continuam as buscas na ilha de Sulawesi, mas termina nesta sexta-feira o prazo para encontrar sobreviventes. O terremoto de magnitude 7,5 e o tsunami foram registrados na sexta-feira da semana passada. Em Palu, uma das cidades mais afetadas, 60% da rede elétrica segue danificada e o serviço só deve ser restabelecido em 2 semanas. Alguns bancos voltaram a abrir e organizações internacionais e locais concentram esforços para enviar ajuda às áreas destruídas. E para encerrar essa edição, o vice-presidente dos Estados Unidos acusou ontem a China de estar forçando uma mudança de poder na Casa Branca por meio de interferência no processo eleitoral. Retrocesso nas liberdades, agressão econômica e militar e, sobretudo, interferência política para se livrar do chefe de Estado americano. O vice-presidente Mike Pence fez nesta quinta-feira no Hudson Institute o discurso mais duro contra a China desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca. Esta e outras ações consideradas como um todo constituem uma intensa tentativa de afastar a opinião pública e o meio político do primeiro líder da América, o presidente Donald Trump. Mas nossa mensagem para os governantes chineses é: nosso presidente não vai ceder. Pence ressaltou que a interferência russa na política americana, que é investigada formalmente em nível federal, é pequena em comparação ao que a China faz no país. As duas maiores economias do mundo vêm travando uma grande guerra comercial. Estados Unidos e China também possuem disputas em atividades marítimas, consulares e cibernéticas. E eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.